Fonoaudiologia para tratar as consequências da Covid-19. Olá a todos! Nesse vídeo eu vou tratar de um tema de grande interesse para todos, devido ao estado excepcional que todos vivemos. Vou explicar qual o papel do fonoaudiólogo na recuperação das consequências que uma pessoa sofre devido ao coronavírus ou Covid-19. Uma tarefa um tanto desconhecida na recuperação das consequências pós-Covid-19 é a dos fonoaudiólogos. Certamente, nesse momento, você está se fazendo as seguintes perguntas. Um fonoaudiólogo e as consequências do Covid-19, que relação eles têm? Para começar, lembremos que no início da pandemia se sabia que o Covid-19 afetava em grande parte o sistema respiratório, o que em muitas ocasiões tem ocasionado a permanência de pacientes na unidade de terapia intensiva, a UTI, com um suporte de respiratório artificial. No entanto, nas últimas pesquisas científicas foi demonstrado que existem outros sistemas que também são afetados. Alguns deles são o sistema cardiovascular e o sistema neurológico. Uma pessoa com sintomas respiratórios graves vai para a sala de emergência do hospital, onde é diagnosticada com Covid-19. A primeira coisa que é dada é a oxigenoterapia, que pode ou não melhorar a situação. Antes que o paciente piore, o protocolo hospitalar indica a realização de uma intubação endotraqueal para conectá-lo a um suporte ventilatório artificial. Agora, vamos tentar nos colocar na situação de uma pessoa que acordou após a sedação. Assim que abre os olhos, encontra um tubo endotraqueal que o impede de se comunicar. Ou seja, essa pessoa não pode transmitir suas sensações, seus medos, doenças, pensamentos, etc. Assim como as pessoas ao seu redor também não são capazes de entendê-lo. Então, qual seria a solução? O ideal nessa situação seria a presença de um fonoaudiólogo que intervisse nessa transmissão de informações por meio de utilização de diferentes métodos, como as placas de comunicação. Dessa forma, não só melhoraria o entendimento entre o paciente e as pessoas ao seu redor, mas também os níveis de ansiedade, por não ser compreendido, esses níveis de ansiedade seriam reduzidos. E o mais importante, melhoraria a qualidade da internação hospitalar dessa pessoa afetada pelo Covid-19. Uma vez extubada, essa pessoa se vê incapaz de pronunciar um único som devido a uma alteração na mecânica fonatória. Ou seja, aquele tubo maravilhoso que salvou sua vida deixou sequelas em suas pregas vocais, impedindo a sua aproximação e vibração necessária para a produção da voz. Nesse caso, o que pode ser feito? A resposta é iniciar a reabilitação vocal o mais rápido possível, para que esse mecanismo volte a funcionar normalmente. E quem faz isso? A fonoaudióloga especialista em voz ou distúrbios vocais. Essa pessoa já teve o seu tubo endotraqueal removido, mas tem um tubo no nariz como linha de alimentação, pois não consegue ingerir alimentos ou bebidas com segurança. Ele nem é capaz de controlar sua saliva, porque existe o risco de aspiração. O envolvimento respiratório é um dos principais e mais frequentes sintomas e sequelas, talvez porque sejam mais óbvios e mais rápidos de detectar. Agora, Covid-19 e distúrbios neurológicos, como é possível que haja alterações no sistema nervoso?
Pesquisas científicas recentes mostraram que o dano neurológico pelo COVID-19, ele pode ser realizado por dois mecanismos. A hipóxia cerebral, que é a diminuição da quantidade de oxigênio no cérebro, ou por uma lesão imunomediada, causada por uma inflamação. Mas como se dá esse mecanismo de transmissão dentro do organismo? O acesso do COVID-19 às estruturas neurológicas podem ocorrer de duas formas: utilizando o trajeto do nervo vago, que inerva o trato respiratório inferior através dos nervos olfatórios, epitélio da mucosa nasal, ou pela corrente sanguínea, até atingir a barreira protetora do sistema nervoso, que a separa dos vasos sanguíneos. E quais são esses efeitos neurológicos? De acordo com estudos recentes de prevalência, foram encontradas alterações neurológicas em aproximadamente 65% das pessoas diagnosticadas com Covid-19. Essas alterações podem ser encontradas tanto ao nível do sistema nervoso central como do sistema nervoso periférico. E quais as sequelas neurológicas pós-Covid-19 podem ser encontradas? Pode encontrar fraqueza generalizada, problemas posturais, dor secundária, disfasia neurogênica, distúrbios desexecutivos, além disso, distúrbios cognitivos, distúrbios psiquiátricos como depressão, ansiedade, estresse pós-traumático e etc. Também é importante ter em mente que essas consequências podem aparecer simplesmente devido à hospitalização prolongada, que pode afetar tanto os níveis funcionais quanto cognitivos. Em outras palavras, o Covid-19, nesse caso, pode afetar indiretamente a qualidade de vida da pessoa afetada. Após a alta da UTI, ou a permanência prolongada em hospitais, muitas pessoas vão precisar de reabilitação de diferentes profissionais de saúde, como fisioterapeutas, fonoaudiólogos, neuropsicólogos, terapeutas ocupacionais, entre outros. Agora, o Covid-19 também está favorecendo alterações na alimentação. Como eu falei anteriormente, muitas pessoas que tiveram Covid-19 podem perder a capacidade de comer normalmente. 55% dos doentes nas unidades de internação de Covid-19 sofrem de disfagia e 84% de risco nutricional. Isso pode ocorrer por dois motivos. Por um lado, uma das causas é a intubação, que é realizada para fornecer a ventilação mecânica à pessoa. Dependendo de quanto tempo eles foram intubados, as consequências podem ser mais ou menos graves. Uma delas é o aparecimento de disfagia orofaríngea. A disfagia orofaríngea é uma alteração no processo da deglutição, que impede uma alimentação segura e correta, uma vez que a pessoa perde a capacidade de deglutir de forma habitual. E quais são os sintomas da disfagia orofaríngea? Eles têm uma sensação de asfixia, tosse, dor ao engolir, alteração no manuseio da saliva alterada, alteração no manejo de alguns alimentos específicos. É assim. Ao extubar, é muito comum que a pessoa perca um dente, sofra alguma alteração estrutural ou mecânica ou paralisia faringolaríngea. Isso também vai influenciar negativamente o processo de deglutição. Por outro lado, a disfagia pode aparecer porque a pessoa está sedada há muito tempo e não ingeriu alimentos por via oral. Então, essa pessoa perdeu o tônus muscular das estruturas envolvidas na deglutição. Nós vimos que os alimentos devem atender a dois requisitos importantes: a segurança e a eficácia.
Então, se há um problema nesse processo, é porque alguns deles estão alterados. Um dos principais riscos da disfagia orofaríngea é sofrer de aspiração. Em outras palavras, o alimento entra no pulmão através das pregas vocais. Isso pode causar várias infecções ou pneumonia por aspiração, que exigirão uma internação prolongada. Também deve-se ter em mente que uma pessoa com deglutição ineficiente pode sofrer de desnutrição e desidratação, porque o seu corpo não recebe os nutrientes necessários. Se isso ocorrer por muito tempo, é mais seguro que a internação também dure ao longo do tempo. Em alguns casos, a disfagia pode ser revertida e essas pessoas podem recuperar a função de deglutição após alguns dias, mas em outros casos, isso pode durar até meses. Por isso, é importante que uma avaliação inicial seja feita o quanto antes, por um profissional habilitado. O papel do fonoaudiólogo nesse caso é crucial, pois, em primeiro lugar, ele irá avaliar a condição do paciente e ver como é essa alteração e como é possível melhorar a situação do paciente. Essa avaliação, ela será realizada tanto ao nível do mecanismo de deglutição, como adaptando o volume e a viscosidade do alimento. Será possível determinar quais alimentos podem ser consumidos e quais não podem. Posteriormente, o fonoaudiólogo vai estabelecer um plano de tratamento reabilitador individualmente, a fim de normalizar o ato de se alimentar e melhorar a qualidade de vida dessa pessoa. No início, é comum que a reabilitação seja feita mantendo a nutrição parental, para que o paciente possa manter adequadamente os níveis de componentes nutricionais necessários. Mas aos poucos, o processo de alimentação vai se normalizando. É muito importante que esse profissional seja um fonoaudiólogo com formação e experiência na área de deglutição, além da coordenação constante com os demais profissionais, é claro, que compõem a equipe médica. Outra função do fonoaudiólogo, nesse caso, é oferecer orientações e acompanhamento à família e às pessoas que cuidam da pessoa acometida pelo Covid-19. Estes serão voltados para como começar a se alimentar, aspectos posturais, tipos de alimentos e texturas, higiene bucal e etc. Aquela intubação endotraqueal de que falei anteriormente, por produzir alterações no nível estrutural da laringe, obviamente terá um impacto negativo na capacidade fonatória. O tubo, ele atravessa o espaço laríngeo, separando as pregas vocais. E se isso ocorrer por muito tempo, pode haver risco de sofrer danos estruturais leves ou graves. A perda da habilidade vocal ou fonatória é chamada de disfonia. Se a causa do seu aparecimento for a intubação endotraqueal, podemos encontrar vários tipos de disfonia. A disfonia pode aparecer devido à diminuição do tônus ou da força das estruturas envolvidas no mecanismo fonatório. Isso é semelhante ao que aconteceu na disfagia. Uma intubação prolongada faz com que o tônus muscular diminua e a pessoa reflete uma voz soprosa e fraca. Por outro lado, a paralisia das pregas vocais pode ser encontrada devido a uma lesão do nervo recorrente, produzida no processo de intubação ou extubação. E o funcionamento da laringe e seus componentes serão afetados, obviamente. Nesse caso, pode-se observar uma voz rouca e com pouco ar, ou com muito ar, desculpe.
Além das lesões causadas pela intubação ou extubação, a voz pode ser afetada pela diminuição da capacidade respiratória, que é um dos principais sintomas da Covid-19. Se o processo respiratório estiver alterado, a voz também estará. Visto que, em linhas gerais, a voz é o ar exalado que passa por diversos ressonadores que fazem com que ocorra a fonação. Então, quando há problemas respiratórios, é normal que a pessoa tenha muita tosse prolongada, que abusa da força muscular das estruturas envolvidas na fonação. Durante a tosse, as pregas vocais se juntam abruptamente para expelir o ar, expelir o muco e etc. Ao sofrer esses golpes constantes nas pregas vocais, podem aparecer lesões orgânicas que mais tarde se tornarão a causa da disfonia. 2 tipos de disfonia foram encontrados. Aqui está em nível agudo, que remete a um simples descanso vocal. E outro nível seria o crônico, que requer um tratamento intensivo. Quais os sintomas da disfonia pós-Covid-19? Então, as pessoas relatam fadiga respiratória, corporal e vocal, rouquidão ou voz monótona, voz áspera e seca, pressão torácica, dores cervicais e torácicas, dor laríngea e uma escala de tons diminuída. O fonoaudiólogo, ele é responsável por realizar uma primeira avaliação anatomofuncional do aparelho de fonoaudiologia e dos parâmetros acústicos da voz. Feita a avaliação, deve-se estabelecer um plano de tratamento individualizado que inclua objetivos de curto e longo prazo, para que a pessoa afetada alcance um estado vocal ideal. Os sintomas podem ser leves, que desaparecem por conta própria ou com uma reabilitação respiratória e orientações. Mas também podem parecer sintomas graves, que comprometem também a qualidade de vida e a voz da pessoa. Concluindo, podemos determinar que o fonoaudiólogo é um fator determinante na recuperação dos sintomas pós-Covid-19. Podemos constatar que esses profissionais, juntamente com outros que integram a equipe de reabilitação, vão ajudar as pessoas afetadas a recuperar a sua qualidade de vida e normalizar a sua situação. Isso é, basicamente, retomar a comunicação, ter capacidade vocal adequada e, sobretudo, ter uma alimentação segura e eficaz.